Vem cá conhecer a minha coleção do Fernando Pessoa. Para quem tá aqui desde o início sabe que eu sou super ultra fã de Fernando Pessoa, tenho um montão de camisas dele, tenho alguns livros assim, eu ainda acho que são poucos, mas eu sou uma pessoa apaixonada pelo Fernando Pessoa desde os meus 16 anos que eu venho lendo Álvaro de Campos, seus heterônimos, participei do grupo de pesquisa em literatura portuguesa na faculdade por causa dele e pesquisei a tradução da poesia do Fernando Pessoa no meu TCC da graduação também. Inclusive essa camisa aqui, né, Tudo Vale a Pena Se a Alma Não É Pequena, é da Literalices, a minha mais nova parceira aqui do canal. No site deles tem a coleção só de Fernando Pessoa para vocês conhecerem, mas também tem de outros autores, autores russos, tem a coleção Coisa de Leitor, que são frases mais voltadas para coisas que nós leitores fazemos, tipo frases preferi estar lendo, leio logo existo. Enfim, entrem lá no site deles para vocês conhecerem as estampas, eu vou deixar aqui na descrição. E usando o cupom Diário na Sombra, vocês têm 10% de desconto em qualquer camisa. Antes mesmo da parceria, eu já divulgava para todo mundo, porque é difícil hoje em dia a gente achar uma camisa que seja 100% algodão, com um tecido que seja bem confortável para a gente passar o dia inteiro. Alguns poderão dizer que eu tenho hiperfoco em Fernando Pessoa, mas é porque eu realmente amo, porque a poesia dele é o que parece que inspira e guia um montão de poetas pelo mundo. E o dia que eu tiver a oportunidade de ir lá em Portugal visitar a casa do Fernando Pessoa e o túmulo do Fernando Pessoa, eu acho que eu vou surtar. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Começando aleatoriamente, né? Não tem nada a ver com o Fernando Pessoa, mas é o meu livro. Eu deixo aqui junto com o Fernando Pessoa porque é ele que me inspira. Então, logo aqui no início, eu citei o poema Tabacaria, do Álvaro de Campos. E eu também tenho um poema dedicado para Álvaro de Campos, que eu escrevi em resposta ao poema Diário na Sombra. Ou seja, o nome do meu canal também, Diário na Sombra, é o título de um dos poemas do Álvaro de Campos. E em resposta a esse poema, depois que eu li esse poema que eu achei incrível, achei lindo, eu peguei e escrevi esse poeminha aqui. Além disso, eu tenho 2 poemas dedicados também para o Alberto Caeiro, né? O heterônimo Alberto Caeiro. Eu estou pedindo para a editora mais alguns exemplares desse meu livro e devo vender em breve. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. Ele vai vir com esse marca-páginazinho para vocês. Tem um poeminha aqui também. Então vai para vocês o livro, marca-página e o livro vai autografado. Então vamos lá propriamente para a coleção. Quando eu montei essa estante, né, tem um vídeo aqui no canal de eu arrumando essa estante, eu decidi fazer um cantinho só para o Fernando Pessoa porque tem bastante livros dele na minha estante e porque são livros que eu estou sempre consultando. Por isso que eu deixei ele aqui bem fácil de achar, né? Bem fácil de pegar. E eu ainda coloquei essa mini máquina de escrever que eu comprei na Shein e acho bonitinha pra gente poder enfeitar a nossa estante. Essa aqui foi minha amiga que deu de presente de aniversário esse ano. Na verdade, muitos livros aqui, muitas coisas que eu ganho do Fernando Pessoa também são de presente, porque as pessoas sabem que eu gosto e me dão de presente, né? Esse aqui achei lindo, né? Acho que ela fez com inteligência artificial, Renato Russo e Fernando Pessoa, que são 2 artistas que eu gosto muito. E vou começar mostrando pelo livro mais recente que eu comprei agora na última Bienal do Rio que teve. É uma edição importada, né, da Tinta da China, que é uma editora portuguesa. É difícil a gente encontrar livros da Tinta da China aqui no Rio e principalmente livros que não sejam o olho da cara. Na Bienal eles estavam com desconto, não cheguei a ler, né, não li nem um trecho ainda, mas é de um dos maiores estudiosos do Fernando Pessoa, Jerônimo Pizarro, e ele está fazendo aqui um ensaio sobre como ler o Fernando Pessoa. Vou botar aqui para vocês lerem a parte de trás. Esse daqui foi um outro também meio recente que eu li, né? São poemas inéditos e poemas dramáticos do Fernando Pessoa que a editora LPM publicou e quando eu tinha parceria com eles, eu pedi. Pedi e li ele todo, né? Eu li tudo na ordem. Gostei muito mais dos poemas inéditos do que dos dramáticos, né? Então aqui, ó, essa parte aqui final só para os poemas dramáticos e isso tudo aqui de poemas inéditos. Essa é uma edição de bolso, não é muito cara, que eu acho que vale super a pena vocês terem aí na estante de vocês também. Dentre os poemas inéditos que estão aqui, tem uns que eu sempre volto para reler, que eu adorei. Esses poemas que muitas vezes não estão nem atribuídos a um heterônimo, mas eu mesma, na minha cabeça, atribuía ao Álvaro de Campos. Esse daqui ainda é outro presente que eu ganhei, que é um caderninho, né, do Fernando Pessoa, da editora Saraiva. Aí eu ganhei de aniversário, olha só que lindinho. A princípio, eu fui usando esse caderno para colocar alguns trechos de poemas que eu gostava. Que eu ganhei esse aqui tem muito tempo, tá, gente? Como eu disse para vocês, eu gosto do Fernando Pessoa desde os meus 16, então acho que esse aqui eu ganhei com 17, por aí, 18 no máximo. Comecei só botando trechos de poemas que eu gostava.
Eu ficava realmente transcrevendo, copiando aqui os trechos, e isso me fez gravar um monte de versos dele, né? Principalmente do Álvaro de Campos, que eu tô falando aqui. E isso tudo aqui só de páginas escritas de trechos de poema. E aí, quando eu decidi criar esse canal aqui, né, na verdade o Instagram, eu peguei esse caderno e comecei a colocar a minha ideia. Projeto o quê? Diário na Sombra. Porque foi depois que eu li o poema Diário na Sombra, que é um poema lindo, é um poema meio grande, mas é um poema lindo, do Álvaro de Campos. Eu pensei, nossa, o nome do meu canal poderia ser Diário na Sombra. Eu fiz essa capa aqui e comecei a colocar as minhas ideias. Fiz até um calendáriozinho, né? Isso aqui foi tudo durante a pandemia, quando a gente estava em casa, então eu tinha bastante tempo para poder me dedicar ao Instagram e eu gostava muito de fazer isso. Uma outra edição de bolso que eu gosto muito, que eu tenho aqui, é essa dos poemas do Álvaro de Campos, só que ela é da editora Saraiva de Bolso. Esse aqui é muito antigo, acho que eu comprei tem mais de 10 anos, gente, deve ter comprado em 2015, 2016, por aí no máximo. Então, é uma edição que eu acho difícil da gente encontrar hoje em dia. Mas vocês podem encontrar os poemas de Álvaro de Campos numa edição muito mais legal, né, atual, que é a da Companhia das Letras. Eles fizeram uma edição que não é de bolso, é maior, com uma capa muito maneira do Álvaro de Campos, e é uma edição que eu ainda quero adquirir. Mas tem também do Alberto Caeiro, se eu não me engano, tem também do Ricardo Reis. Então, se vocês quiserem, dá uma olhada nessa edição da Companhia das Letras. Mas foi essa daqui, eu tenho um carinho grande por ela, porque ela foi minha primeira edição, assim, com texto integral do Fernando Pessoa, uma grandona. Porque antes dela eu tinha ganhado de presente esse daqui, né? Antes daquela edição e antes de ganhar essa daqui, eu ficava procurando os poemas na internet, no site Arquivo Pessoa. Esse site Arquivo Pessoa, ele é bem confiável, feito pela Teresa Rita Lopes, que faleceu, se eu não me engano, no ano passado, uma das maiores estudiosas do Fernando Pessoa em Portugal. A outra maior estudiosa do Fernando Pessoa no Brasil é a Cleonice Berardinelli, que depois eu mostro para vocês. Vocês podem clicar, conhecer toda a obra dele disponível nesse site, é só clicar e ler. Tem poemas em francês, tem poemas em inglês, enfim. E aí eu ganhei esse daqui, só que esse daqui, ele é uma versão bem resumida, tem só alguns poemas soltos, né? E ele também vinha com muitos erros, que eu percebi que, na verdade, o site estava de um jeito e aqui estava em outro. Então eu decidi comprar aquela ediçãozinha ali de bolso da Saraiva, que eu achei que seria mais confiável. Então, como a gente está falando de Cleonice, vou pegar o da Cleonice aqui para vocês verem. Essa edição aqui não é necessariamente do Fernando Pessoa, mas está aqui na minha estante, porque é da Cleonice Berardinelli, né? Faleceu há pouco tempo também. Eu conheci ela pessoalmente, né? Num dia que estava tendo um congresso, durante a graduação, estava tendo um congresso sem futurismo, que era 100 anos do futurismo, né, de Portugal. E a Cleonice Berardinelli estava lá, a Maria Bethânia, enfim. E eu conheci ela, né? Cheguei, conversei com ela e foi lindo, foi bem legal. Essa edição aqui são vários ensaios de vários autores, não é só da Cleonice, mas falando sobre a importância e a produção da Cleonice, né, para as obras de literatura portuguesa. Eu ganhei quando eu terminei um curso lá no Real Gabinete Português, que foi de mulheres portuguesas na poesia. E aí no final do curso, no último dia, eles deram pra gente esse livro aqui. Continuando naquela ordem que estava aqui em cima, tem também os poemas do Alberto Caeiro. Essa ediçãozinha aqui também é da LPM, mas como eu falei com vocês, tem a edição agora mais recente da Companhia das Letras, que é maior, dá para vocês fazerem a coleção bonitinha do Álvaro, o Alberto e o Ricardo Reis. Então essa daqui eu recomendo só se você quiser comprar alguma coisa mais barata, porque esse aqui é com certeza bem mais barato do que aqueles. Esse aqui eu comprei na Bienal de 2016. Agora vamos falar sobre Mensagem. Mensagem é um livro que eu tenho várias versões. Então tem esse daqui, que fui eu mesma que comprei, né, na época da escola, que eu saía do curso de inglês e tinha uma livraria perto, e aí quando eu vi esse daqui, eu falei, poxa, a gente está estudando isso na escola, e eu comprei. Esse aqui foi o marco inicial. Esse foi o meu primeiro contato com o Fernando Pessoa, com o livro Mensagem. Mas o que aconteceu na época? A professora estava falando do livro Mensagem, eu comprei e li, achei horrível. Eu odiei todos os poemas daqui, deixei esse livro de lado, né, isso com 15 anos. Com 16 anos eu voltei para revisitar esse livro aqui, e aí eu reparei que no final, né, quando acabava o livro Mensagem, tinha os poemas dos heterônimos. E aí realmente no dia 15 de janeiro de 2013, se eu não me engano, eu peguei para ler o poema Tabacaria, que foi escrito no dia 15 de janeiro de 1928.
Eu já achei essa coincidência muito grande, né? Por isso que eu botei ele como epígrafe do meu livro, né, de poemas, porque foi o primeiro. Esse sim foi o marco que me fez gostar do Fernando Pessoa. Também como não gostar do poema Tabacaria, né? Todo mundo conhece Fernando Pessoa, conhece esse poema e ama também. Então eu li Tabacaria e aí já era. Aí acabou, fui lendo Fernando Pessoa para sempre. Esse mensagem aqui foi um presente de aniversário também, né? Como eu falei com vocês, eu ganhei muito de presente, mas eu, claro, deixei aqui na minha estante porque foi um presente. E ainda tem essa edição aqui do Mensagem. Ai, meu Deus. Na caixa, que também foi um presente, é claro, né? Só que esse aqui é um pouco diferente. Ele tem o livro Mensagem, preciosidade, né? E aqui dentro, ele vem, ó, CDs. E esses CDs, na verdade, são alguns cantores cantando e lendo os poemas do Fernando Pessoa, Mensagem. A gente tem Milton Nascimento, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Daniela Mercury, Zé Cabaleiro, entre outros. Então ali dentro tem esse aqui, ó, que os poemas estão aqui. Imagina como eu não fiquei quando eu ganhei esse presente. Além dos CDs, tem também esse encarte com fotos, né, de Portugal. E não podemos nos esquecer do próprio livro, né? O livro tá aqui. E é o livro completo, tá? Tá completinho aqui. E aí o que fica embaixo dessa caixa de madeira, querido Livro do Desassossego. Também é uma edição mais antiga, né? Da Folha de São Paulo. Mas eu comprei por R$10 numa Bienal do Livro, não lembro qual ano que foi. Mas estavam todos os livros da Folha de São Paulo por R$10 e eu comprei. Antes eu também só fazia aquilo que eu falei para vocês, pegava os trechos do Bernardo Soares na internet e lia. Depois eu comprei esse daqui, e aí li muito mais. Um outro mais recente foi esse aqui, mais um livro mais teórico, falando sobre a arte literária. Então é legal a gente também, além de ler a obra literária do Fernando Pessoa, também ler a obra teórica para saber como ele pensava, como ele pensava a sua obra, né? E eu li metade, a outra metade ainda não cheguei lá, mas é porque, na verdade, eu vou lendo, assim, partes que eu acho interessantes, que eu posso usar, né, em algum momento. Então, falando ainda sobre estudos teóricos, tem esse daqui, que eu li na graduação, quando eu fazia parte do grupo de pesquisa, que é o Fernando Pessoa, ou o Poetodrama. Então, fala sobre a construção dramática da obra do Fernando Pessoa. Essa edição aqui da editora Perspectiva foi muito difícil de achar, muito difícil mesmo. Eu achei lá na estante virtual na época, né? E aí ele fica como o meu queridinho aqui na estante. Esse aqui eu não deixo nem ninguém mexer. Estamos quase acabando, não vou mais tomar o tempo de vocês. Tem esse aqui, que é uma quase autobiografia do Fernando Pessoa, e que eu comprei também, na verdade que eu ganhei, né, na penúltima Bienal que teve aqui no Rio. E esse daqui é uma edição novíssima da editora Record e vale super a pena, gente. É uma quase autobiografia, porque o José Paulo Cavalcante Filho escreveu a biografia do Fernando Pessoa e falou que quando ele estava escrevendo era como se o próprio Fernando Pessoa estivesse escrevendo. Esse aqui ainda, infelizmente, não li muita coisa, né? Li só os primeiros capítulos por causa dos estudos, né? Não tive muito tempo ainda de pegar, sentar para ler de fato, mas é um livro muito, muito legal. Já tem vídeo dele sobre ele aqui, tem até um roteirozinho que eu fiz pro vídeo, mas depois que eu ler, claro que eu vou postar para vocês aí a resenha. O penúltimo livro do Fernando Pessoa que eu tenho aqui na minha estante é um box. E esse box aqui, o que é engraçado é que esse box eu, no desespero, não preciso comprar esse box que a Nova Fronteira lançou, né, que é o Percurso em Prosa, né, do Fernando Pessoa. Fiz um escarcéu, comprei e nunca li. Gente, a falta de tempo, gente. Eu trabalho e estudo também. Olha só que linda. Esse aqui é um dos meus favoritos. É uma edição lindíssima. Realmente não tem como a gente não ter. Se você é fã do Fernando Pessoa, não tem como não ter esse livro na sua estante. O box, ele consiste aqui nesse livro mais grossão, que é a obra em prosa do Fernando Pessoa. Eu comprei justamente por isso, né? É inédito para mim ler alguma coisa de prosa do Fernando Pessoa, que a gente costuma ler são os poemas e também tem a obra teórica, mas a prosa mesmo é difícil a gente achar. E esse daqui eu achei muito legal, que é o Guia Turístico de Lisboa, o que o Fernando Pessoa acha que o turista deve ver. Então, quando eu for para Lisboa, quando eu for para Portugal, eu vou ter que ler esse daqui antes, para poder me programar, fazer o roteiro aí que o Fernando Pessoa sugeriu. Olha só como é que ele é por dentro também.
Quem é fã do Fernando Pessoa, ter essa edição na estante é um acontecimento, né? Olha só que se fosse colorido ia ser mais bonito ainda, né? E o primeiro volume da prosa dele também tem uma imagem aqui. E por fim, terminando, a cereja do bolo, esse sim é o meu favorito aqui da estante, não tem como, né? Olha o tamanho dele, olha essa edição aqui. Porque esse daqui, gente, e olha só, ele tem essa capa aqui que solta, ó. Olha que lindo. E esse aqui não tem como não ser o meu queridinho, porque quando eu fazia parte daquele grupo de pesquisa lá na faculdade, na UFRJ, tinha a Cátedra Jorge de Sena. Nessa Cátedra Jorge de Sena tinha alguns livros que não estavam na biblioteca e que a gente não podia levar para casa. A gente podia só pegar e ler lá na hora e só podia levar para casa quem estivesse oficialmente fazendo uma pesquisa sobre exatamente aquele tema. E dentre esses livros tinha esse aqui, o Dicionário do Fernando Pessoa e o Modernismo Português. Só que o problema é que esse livro tinha lá e a gente não podia levar para casa. Então eu ia lá quase todos os dias ler alguma coisa que tinha, né, no dicionário. Podia pegar palavras como Álvaro de Campos, heterônimo, arte, né? São palavras que fazem parte da obra do Fernando Pessoa. E quanto mais palavras eu descobria, mais coisas eu queria ler. Então eu ficava indo lá sempre ler um verbete, né? Lia um e depois voltava. Ou então ia, tirava foto e levava para casa. E aí, um belo dia, quando eu estava na Bienal do Livro aqui no Rio, eu até escrevi isso aqui na capa, ó. Comprado por mim na Bienal do Livro do Rio em 2019. Esse aqui, gente, da editora Leia, tava lá no stand da Leia, todos os livros da stand da Leia por R$20. Todos. Aí eu cheguei pro cara, o atendente, peguei e falei pra ele assim, esse livro aqui tá R$20? Aí ele falou, todos estão R$20. Aí eu peguei, não, mas esse aqui também? Ele falou, todos que estão aqui. Eu só peguei esse livro assim e falei, não é possível isso, não acredito nisso. E ele tava fechadinho, gente, dentro do plástico fechadinho. Eu surtei. Meu Deus, eu não acredito que eu vou comprar o livro do Fernando Pessoa, R$20, e comprei. E sim, já li um monte de verbete, sempre venho aqui consultar alguma coisa, né, que eu me lembre ou que dê vontade de pegar. Tem também as palavras como mediunidade, loucura, interseccionismo, imortalidade e um monte de coisas mais que tem a ver com a obra e a vida do Fernando Pessoa. Ele foi um grande achado. Enfim, gente, sempre que eu passo muito tempo falando de uma coisa que eu gosto muito, eu acho que eu vou ser a pessoa chata, mas eu espero que, na verdade, aqui tenha sido o contrário, porque aqui vocês podem assistir porque vocês querem, né? Então eu espero que vocês tenham realmente gostado, que as indicações que eu dei do Fernando Pessoa também ajude vocês a conhecer um pouco mais da obra desse autor que é tão querido para mim. Me diz aí nos comentários se vocês já conheciam algumas dessas obras, se vocês já leram ou se vocês têm vontade de conhecer o Fernando Pessoa e qual o seu heterônimo favorito. Vejo vocês no próximo vídeo. O cantinho do Fernando Pessoa não é real, ele não pode te machucar. O cantinho do Fernando Pessoa é o meu sonho.